Programa ele é toda sexta-feira, de 7h30 da manhã às 8h10. Que está com o seu rádio ligado nesta manhã na 98.5. Abra no Antigo Testamento, no livro de Números, e a gente vai dar um resumo do livro de Números. Vamos estudar o livro hoje e acredito que sexta-feira terminamos o livro, porque tem 36 capítulos, e a gente vai resumir, por conta que a gente vai estudar todo o Novo Testamento, né? Quando entrar nos Evangelhos, o livro de Atos, Romanos, e enfim, pela frente. Nós vamos estudar ele todo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Mas hoje a gente vai para o livro de Números. O livro de Números, ele conta uma história, né? Que Deus determinou a Moisés separar aquele povo, que a multidão era muito grande, e Deus resolveu fazer o primeiro censo na humanidade. Por isso que o livro é conhecido por Números. E a gente vai ver hoje, abra sua Bíblia, no quarto livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que o livro de Números, ele começa com Deus mandando Moisés levantar o censo. Moisés foi designado por Deus para que ele escolhesse, dentro daquele número de pessoas que caminhava para a terra prometida, que tinha sido liberto do Egito, que Deus determinou a Moisés separar em grupos, até porque a caminhada seria muito longa até a terra prometida e ia encontrar diversas dificuldades na caminhada, e precisava levantar um número de pessoas separado por congregação, né? Ou conhecido por tribos. E Davi escolheu das tribos, né, que saíram do Egito, das tribos de Ruben, Eliezur, Simeão, Selimuel, Judá, Nassã, Isacar, Natanael, Zebulão, Benjamim, Abidã. Então foram 16 tribos. O povo ali, mais de 5.000 pessoas que saíram do Egito para a terra prometida. E Deus chamou Moisés e determinou ele a fazer um censo, separar as tribos. Cada uma tinha um número acima de 50 ou de 40. De 40 a mais de 50. Né? Então, o livro de Números, ele é justamente dessa forma. A única tribo que não teve contagem para o censo foi a de Levi, que ficou encarregada do trabalho do censo, né? do trabalho do tabernáculo, de cuidar do tabernáculo. Esse foi a tribo de Levi que ficou encarregada de cuidar do tabernáculo. Mas outras teve separado a mais de 40 e a mais de 50. Né? As 16 tribos, cada uma tinha uma quantidade nesse tamanho. E tinha um cabeça que era responsável por aquela tribo. E aí Deus organizou, né? Procurou os homens acima de 20 anos, para que eles servissem como forma de exército, para combater as adversidades durante a caminhada, né? Dos filisteus, dos amorreus, dos amobitas e de tantos outros que já existiam antes deles chegarem à terra prometida. E precisava de um exército para confrontar com esses
que iam encontrar no meio do caminho, mas Deus estava sempre presente, os ajudando, como a história conta. Então hoje nós vamos fazer um resumo do livro de Números, né? Começando pelo capítulo 1. O livro de Números é escrito por Moisés, está no Antigo Testamento da Bíblia. Ele narra a jornada do povo de Israel no deserto após sair do Egito, rumo à terra prometida. Mostra desafio, erros e fidelidade de Deus. A mensagem central é: Deus guia, Deus corrige, Deus cumpre suas promessas, mas quando o povo falha, Deus também castiga. Números trata do quarto livro da Bíblia e integra os 5 primeiros livros da Escritura, conhecido como Pentateuco. O nome Números vem das contagens do povo de Israel que aconteceram no início e no fim do livro. Este livro narra a jornada do povo de Israel pelo deserto, depois que eles saíram do Egito, a caminho da terra prometida durante quase 40 anos. Eles enfrentaram muitos desafios como fome, sede, guerras e principalmente a dificuldade de confiar em Deus. O povo reclamava, duvidava e desobedecia, e isso trouxe muitas consequências. Mesmo assim, Deus continuava cuidando deles, mostrando sua paciência, justiça e fidelidade. O propósito principal do livro é mostrar que Deus guia, disciplina o seu povo e cumpre suas promessas. A mensagem central é que, apesar das falhas humanas, Deus permanece fiel e oferece novas chances. É uma lição de confiança, obediência e perseverança, especialmente nos momentos difíceis. Os personagens principais do livro são Moisés, o líder escolhido por Deus para guiar o povo no deserto; Arão, o irmão de Moisés, e o primeiro sacerdote do povo hebreu; e Miriam, a irmã dele, que também teve papel importante como profetisa. Entre o povo, 2 nomes se destacam: Josué e Calebe, os únicos entre os 12 espias enviados para conhecer a terra prometida, que confiaram plenamente em Deus. Por causa dessa fé, eles foram os únicos daquela geração a entrar na terra que Deus havia prometido. A gente vê, já estudando aqui, e vem falando a respeito da terra prometida, de quem entrou na terra prometida, porque no caminho ficou as primeiras gerações e só entrou na terra prometida a 3ª geração. Por que ficou pelo caminho? Porque desobedeceu, porque murmuraram contra Deus, porque xingaram a Deus e aí não entraram. Ficou pelo caminho e o caminho foi sua sepultura. O livro termina com uma nova geração se preparando para finalmente entrar na terra prometida, mostrando que mesmo depois de muitos erros, Deus ainda oferece esperança. Assim, Números nos ensina sobre a fidelidade de Deus, a importância da fé e os frutos da perseverança na caminhada com Ele. O livro de Números tem a autoria de Moisés, líder escolhido por Deus e autor tradicional do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Número tem 36 capítulos. O propósito do livro de Números é registrar a jornada do povo de Israel no deserto e mostrar como Deus guia e disciplina o seu povo. Os temas principais do livro de Números é fidelidade de Deus, obediência, consequências da murmuração e incredulidade, liderança, esperança e renovação. As histórias importantes do livro de Números é os 2 censos de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 26, os 12 espias e o relatório de Josué e Calebe, do capítulo 13 e o capítulo 14,
E a rebelião de Corá, no capítulo 16. A serpente de bronze, e no capítulo 21, e a bênção de Balaão, no capítulo 22 a 24. Os ensinamentos. Deus é fiel, mesmo quando o povo falha. A obediência traz bênção, a rebeldia traz consequências. Devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo em tempos difíceis. Deus prepara e sustenta o seu povo ao longo da jornada. Ainda hoje, ainda os dias de hoje, Deus continua fiel conosco. Em nenhum momento Deus deixou de ser fiel conosco. E hoje nós temos um tempo melhor. Porque naquele tempo atrás, no período de números, a desobediência grande demais fazia com que o povo ficasse pelo caminho, morresse. E as batalhas que eram travadas naquela época, Deus exterminava o homem, como exterminou os filhos de Arão, que invadiu o tabernáculo e apelou para fogos estranhos. E ali eles foram consumidos. Então hoje, a gente tem a Jesus para pedir a intercessão a Deus pelos nossos erros, nossas falhas que cometemos todos os dias. É importante que a gente entenda que nós somos pecadores. Este corpo que aqui está, este corpo que você tem, ele vive no pecado. Ainda que você trabalhe para a santificação todos os dias, mas ele erra, porque nós temos errado todos os dias por algum desses pecados, ou por pensamento, ou por palavras, ou por atos, ou por omissões, mas pecamos. E nós não vamos ser salvos, não é se fomos corretamente santificados aqui na terra, porque ninguém vai ser. Antes vai ser santificado depois que receber um corpo glorioso. Se formos obedientes a Deus, se formos obedientes, se seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo. É para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus passou 3 anos e poucos meses ensinando, para deixar a gente uma regra de vida, uma maneira de viver aqui neste mundo. Vivemos num mundo mediatista, onde tudo é para hoje, ou para já, ou para amanhã. Né? Ninguém quer esperar nada muito, quer tudo para agora. E para Deus tudo tem um tempo, como está em Eclesiastes 3. Quem lê Eclesiastes 3 vai entender que para Deus tudo tem um tempo, tempo para tudo. Tempo para tudo. Né? Então é importante que a gente estude a Bíblia para justamente entender por que é que este programa Deus tocou no meu coração para que ele fosse realizado com o título Estudando a Palavra de Deus. Para que a gente conheça o que é que Deus quer. Então Pedro afirma que toda palavra da Escritura ela é inspirada por Deus. Quem andar dizendo aí que foi o homem que fez por conta própria é mentiroso, é herege, é um fariseu, é um hipócrita. Porque toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Foram mais de 40 homens inspirados por Deus que escreveu a Bíblia. Então é importante que a gente estudemos toda a Bíblia para conhecer o propósito de Deus. Quando o pecado veio em Gênesis, né, através da mulher e Adão, o homem passou a ter o pecado na carne. E todo ele que nasce de homem e mulher vem com este pecado. Por que Jesus nasceu do Espírito Santo? Alguém já fez essa pergunta a si próprio? Por que Jesus não veio através de José?
porque Jesus é o Filho de Deus e teria que vir como homem, carne, mais santo, sem pecado, para que ele pudesse nos mostrar como nós devemos viver com o pecado, obedecendo a Deus. Mas é difícil neste mundo servir a Deus. Não é fácil. Mas a sua perseverança, a minha perseverança, conseguimos servir. Paulo diz em sua carta que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que não quer, ele o faz. Por quê? Porque nós vivemos no pecado. Nós vivemos lutando contra o mal. E quando você, cada dia mais, trabalha para a santificação, mais a tentação, mais a perseguição do inimigo sobre a sua vida, ela é maior. Porque quem vive no mundo fazendo a vontade de Satanás, ele não está preocupado em mexer com você, porque você já está fazendo a vontade dele. Mas quando você passa a fazer a vontade de Deus, aí começam as perseguições. Aqueles desejos, aquelas coisas que mais você gosta, que mais lhe atraía quando você vivia no mundo, elas começam a aparecer na sua mente. Elas começam a te oprimir, a te machucar, para tu fazer de novo aquilo. Começa a bater os desejos, e aí é onde a gente tem que ser forte. E aí é onde a gente tem que entender que isso aí é justamente os pensamentos mal colocados pelo inimigo para que a gente volte a fazer tudo o que fazia de errado. Para aí nós sermos mais uma vez vencidos pelo inimigo. Mas a gente temos a Deus para ir buscar. Nós temos a Jesus, o Espírito Santo, que nos dá força. A gente precisa orar. A gente precisa confiar. A gente precisa todos os dias entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E para isso existem as orações. Para isso existem os louvores. Para isso existe a conversa, o diálogo com Deus. Então no Antigo Testamento tinha Moisés. E Moisés era o homem que conversava diretamente com Deus. Os personagens principais do livro de Números é Moisés, Arã, Miriam, Josué, Caleb, o povo de Israel, Balaão e Deus como guia supremo da jornada. A mensagem é: Deus guia e cuida do seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. A fidelidade dele permanece e confiança nele é essencial para alcançar as promessas. O resumo do livro de Números, nós temos, começando por capítulos, Do capítulo 1 ao capítulo 10, organização e preparação do povo no deserto. Deus orienta Moisés a contar os homens israelitas para a formação dos exércitos. As tribos são organizadas ao redor do tabernáculo, instruídas sobre funções e rituais. O povo é preparado espiritualmente e logisticamente para a jornada. Mostra como Deus deseja ordem, santidade e liderança firme entre seu povo. Do capítulo 11 ao 14, murmuração e rebeldia. O povo começa a reclamar das dificuldades, demonstrando ingratidão, falta de fé. Moisés sente o peso da liderança. Deus envia juízos, mas também continua provendo. Os espias voltam da terra prometida e o povo se recusa a avançar por medo. Isso resulta na punição de vagar 40 anos no deserto. Por conta dessa desobediência, por conta que Deus orientou, os espias foram lá, viram, e Deus orientou que eles fossem, mas eles com medo desistiram de ir, ficaram 40 anos rodando ali naquele deserto do Sinai. Imagine, 40 anos. Se fosse obediente, tinha chegado bem mais rápido à terra prometida. Então, tudo que acontece em nossa vida, tudo que acontece que não prospera,
em nossa vida, tudo que a gente às vezes diz, eu oro, eu busco a Deus, mas nada acontece. A gente tem que dar uma olhada na nossa vida lá atrás. O que foi que a gente deixou de fazer para Deus, que a gente deveria fazer e não fez? O que é que hoje a gente está deixando de fazer para Deus, que a gente poderia fazer e não fazemos? Então tudo é questão de obediência. Deus não quer nada da gente não, porque Ele não precisa nada da gente. Mas uma coisa Ele quer, a obediência à sua palavra, para que ele possa nos abençoar das bênçãos que Ele tem para a gente, que são muitas. Então esse povo passou esses 40 anos no deserto por conta disso, da desobediência, da murmuração. E a gente não deve murmurar por nada de nossa vida. Se hoje amanhecemos o dia e tem alguma dificuldade com alguma coisa, vamos agradecer a Deus. Porque a gente tem que ser grato a Deus nas coisas fartas e nas coisas poucas. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Nós temos que ser grato a Deus por tudo. Porque o que a gente pode fazer, a gente tem que ir e fazer. A gente tem que correr atrás e fazer. Mas aquilo que a gente não consegue fazer, a gente tem que colocar na mão de Deus e esperar e descansar, porque é confiar. É confiar que Deus vai mandar na hora certa. Talvez não mande do jeito que a gente está querendo, mas Deus sabe qual é o melhor para a gente. Então Ele vai mandar do jeito dele e vai ser o melhor. Então é preciso que a gente entenda isso. Mas a gente vai entender lendo a Bíblia. A gente só vai entender se começar a ler a Bíblia. Não adianta você passar 7 dias da semana na igreja, eu digo isso direto. Você vai para um templo desse aí passa a semana todinha lá. 7 dias da semana no templo. Ora, joelho no chão na igreja, aí ora. Aí louva. Aí escuta o sermão ali, vai para casa, pronto, passa o resto da semana sem fazer nada em casa, sem ler a Bíblia, sem procurar estudar a palavra de Deus, sem pedir ao Espírito Santo o entendimento da palavra. Você vai ser uma pessoa leiga, cega, porque não conhece a palavra de Deus, e a pregação que sair ali, ela pode sair perfeitamente dentro da palavra. Você vai absorver aquilo que está sendo falado, se for dentro da palavra, glória a Deus, mas se não for, você vai absorver de forma errada. Então é preciso você ler a Bíblia para que você entenda que quem também está ali em cima do púlpito é um ser humano igual a gente, certo? Que pode também errar. Então é importante estudar a palavra de Deus, porque quem estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo se alegra e dá a você o dom do entendimento. O dons é do Espírito Santo, certo? O fruto, não é frutos não, é fruto. Tem vários dons e o Espírito Santo dá a quem Ele quer e da forma que Ele quer a cada um. Mas se você pedir o entendimento, o Espírito Santo vai te dar. Eu quero estudar a Bíblia, Senhor. Eu quero aprender a palavra de Deus. Me dê força, me dê coragem, E Ele vai ver a tua disposição. E Ele vai ver porque Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que é melhor para nós, certo? Mas é preciso que a gente obedeça, certo? É preciso. Então, do capítulo 15 ao 19, as regras, rituais e autoridade. Deus reafirma as leis e instruções, reforçando a necessidade da obediência, mesmo diante da desobediência anterior. A rebelião de Corá contra Moisés e Arão é punida severamente, confirmando a autoridade estabelecida por Deus. Os capítulos ensinam que Deus valoriza a santidade, o respeito, a liderança e o cumprimento da sua ordem. Então, para Deus, você precisa ser obediente em tudo. Tem lei, tem regras para ser cumprida. Aqui na terra também tem leis e regras para ser cumprida. Você tem que ser obediente na congregação que você está. Você tem que ser obediente às regras daquela congregação. Você tem que ser obediente no seu trabalho, ao seu patrão. Você tem que ser obediente principalmente às leis de Deus. Do capítulo 20 e 21, novas gerações, novos desafios. A geração antiga começa a morrer no deserto, enquanto a nova enfrenta os primeiros desafios. Moisés comete um erro ao ferir a rocha
e é impedido de entrar na terra prometida. O povo continua a murmurar, mas Deus guia e lhes dá vitória contra inimigos. O caminho continua difícil, mas há progresso. Então, veja só. Nós devemos nos irar, mas não pecarmos. A palavra de Jesus diz que irai-vos, mas não pecai-vos. Então, tem momento que a gente fica raivoso, com raiva de alguma coisa e se ira naquele momento, mas é preciso que imediatamente a gente reconheça que a calma, que o perdão é o principal que a gente tem que ter em nossos corações. Moisés, com a agonia do povo querendo água, com o povo com muita sede, e Moisés deveria bater na rocha com calma uma única vez, e a rocha ia dar água no seu tempo. Mas Moisés bateu com força 2 vezes na rocha. Essa rocha, ela representava Jesus. Jesus que foi ferido, Jesus que foi mutilado, né? A palavra diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado, mas as feridas no corpo de Jesus foram muitas, né? Então essa rocha que Moisés bate, onde saiu a água viva, que é aquela água que sai com força, é chamada de água viva, como Jesus diz, que ele é a rocha e é a água viva. Então não era só para tocar, certo? Era só para tocar na rocha e ia sair a água para o povo. Mas Moisés bate com força. Por conta dessa desobediência, Moisés não entrou na terra prometida. Veja que Moisés era um homem de Deus e ele falava face a face com Deus. Mas Deus não aceita desobediência. Ainda hoje, Deus não aceita desobediência. A nossa grande sorte é que a gente tem Jesus que intercede todo dia por nós. Porque se fosse como no tempo do Antigo Testamento, no tempo das leis, essa humanidade não existiria. Eu não estaria falando aqui, nem vocês aí do outro lado ouvindo. Porque não existiríamos. Teríamos sido consumidos pelo tamanho do pecado de desobediência que cometemos todos os dias. Mas tem Jesus ali intercedendo por nós e tem o Espírito Santo nos apontando os nossos erros quando a gente erra. Quando você erra, quando você comete algo errado contra Deus, o Espírito Santo te acusa imediatamente e você fica com um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa de que você errou é o Espírito Santo te acusando. Mas ele nos dá a graça imerecida da gente colocar o nosso joelho no chão, pedir perdão a Deus e não voltar a cometer mais aquele erro. Porque o que abomina a Deus é os pecados que maltrata o teu corpo, aquele que você pede perdão hoje, amanhã faz de novo, pede perdão hoje, amanhã faz de novo. Então é obrigado que a gente seja forte nessas questões, evitando retornar os mesmos pecados. Uma vez feito, percebido, eliminar ele. É difícil no mundo que vivemos. Combatemos o pecado que é a carne. E o salário do pecado, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E está lá em Gênesis. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse que ao pó eles voltariam. E nós voltaremos ao pó por conta do pecado. Nós vamos voltar ao pó por conta do pecado. Mas vamos passar pelo juízo eterno. E Deus tem um relatório de toda a nossa vida, do passado ao presente e o futuro, se ainda iremos ter. Porque não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos nem o presente que vivemos hoje. O que é que vai acontecer conosco. Então, quanto mais obedecer, melhor. Quanto mais estivermos obedientes, melhor. Então, nessa manhã, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes por essa primeira parte do livro de Números.
você em casa estude com a sua Bíblia, procure estudar o capítulo 1 até onde você puder durante a semana, para que você vá se aperfeiçoando mais na palavra de Deus. Então eu quero nessa manhã agradecer a todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, né? E dizer que na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui de novo para a realização de mais um programa. Então eu quero deixar aqui beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos evangélicos, beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos católicos. E beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o nosso público da 98.5 Itaenga FM. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer por tudo nesta manhã, Senhor, por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa durante toda a semana tocar no coração das pessoas para que elas vejam através do Facebook, da Folha Itaenguense e do blog do nosso irmão Júlio Filho, né, no YouTube. Que Deus possa nesta manhã estar abençoando a mim, a toda a minha família e a toda a família de vocês. Em nome do teu filho Jesus eu agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.